Bem, vamos falar um pouco mais aqui sobre a função printf na continuidade aqui do nosso curso. Bem, então uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é isso aqui, ó. Pessoal, digamos que eu tenha 65, vamos colocar aqui mais valores, ó. Ponto, alguma coisa aqui, ó, tá? E isso aqui, ó, de repente isso aqui é um cálculo, uma divisão, e vai dar um valor muito grande. E aí você quer formatar esse resultado. Colocando aqui do jeito que está, ó, olha aqui como é que nós vamos ter. Ó. Veja que ele está pegando, todo mundo aqui está pegando somente a parte inteira, né? E o resto não está pegando. Então, isso aqui, na verdade, é o número de ponto flutuante, não é? Então, para eu formatar isso aqui em ponto flutuante, o que eu faço? Eu tenho que colocar o F. Ó, eu tenho que colocar o F. Então, quando eu coloco aqui o F, olha o que acontece. Eu tenho esse resultado aqui, que é exatamente esse resultado. Mas e se eu quiser dizer quantas casas decimais eu quero? Se eu colocar assim, ó. Opa, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 0.2, ó. Olha o que acontece agora, ó. Ah, não, pessoal, desculpa, porque tá errado mesmo. Isso aqui tem que ficar aqui não. Eu coloco aqui, ó, ponto 2. Eu peguei errado aqui. Olha o que acontece agora, ó. Então, quando eu coloco ponto 2, né, veja que ele me deu apenas 2 casas decimais. E ele arredondou o resto, ó. Ele arredondou. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui 0,1.2, veja que a gente vai ter o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está arredondando os valores e fica muito melhor, né, para você visualizar. Beleza? Isso é uma coisa. Digamos que eu tenha agora, eu tenho essas variáveis aqui, ó, dia, por exemplo, 1, eu tenho essa variável mês, eu tenho 2, eu tenho um mês 4, e eu tenho ano. Digamos que eu tenho o ano 1977. Tá? Eu quero... Isso aqui, claro, esses números eles já são absolutos, né? Digamos que eu queira formatar isso aí nesse formato aqui, ó. Como é que tá lá mesmo? 1º de 4 de 1977. Quero fazer isso nesse formato. É claro que eu poderia já colocar isso aqui direto. Mas, de repente, isso aqui é um cálculo de data de nascimento das pessoas. Vem de um banco de dados. Pode ser que ela nasça no dia 10 e tudo mais. Então, como que eu faria, por exemplo, para formatar isso aqui legal? Poderia fazer assim, ó. Isso aqui é número, né? Número, número, número. Então, eu vou formatar de D. Então, eu poderia dar um print desse jeito aqui, ó. Então, eu colocaria aqui como sendo... Eu quero 2, eu estou dizendo que eu quero 2 caracteres, de que? 0 para esse. Eu estou dizendo que ele vai mostrar para mim 2 zeros, certo? Aí eu coloco um outro caractere que eu quero colocar, é isso aqui, ó. Aí eu coloco de novo, ó. A gente já viu por que eu coloco esse zero aqui, ó. A gente já viu isso aqui, né, ó. Coloco o zero a quantidade de zeros que ele completa, tá bom? Aí barra, certo? Aí eu posso colocar, então, ó, tá. Digamos que eu queira, no caso, eu queira formatar isso aqui. Então eu vou colocar 0.04, que são 4 dígitos, D. Aí aqui eu vou simplesmente colocar as variáveis separando por vírgula. Ó. Dia, mês e ano. Aí o que o compilador entende? O compilador não. O que o interpretador entende? Ele entende que ele vai substituir este primeiro % aqui, ó, isso aqui, ó, por essa variável. Onde tem isso aqui, ó, ele substitui por essa variável.
fazer o seguinte primeiro. Vamos só fazer assim para você entender melhor. Aqui no caso eu já tinha errado, né? Que está faltando um D aqui. Ó. Só para você entender melhor, vamos tirar isso. E aqui também eu já tinha errado. Ó, e deixar assim. Ó, eu tenho então D, D, D e D. Quando eu atualizar, ó, ele me deu aqui, ó, 1º de 4 de 1977, certo? Só que isso não é esse formato, aqui, ó, que eu estou fazendo, ó. Não é esse formato aqui. É o formato? Não, não é, tá? Então, como que seria para colocar o formato? Então, aqui eu colocaria, ó, 02 para repetir a quantidade de zeros duas vezes, repete a quantidade de zero duas vezes caso não tenha, e 04 repete a quantidade de zero caso não tenha. Olha aí como ficou agora, ó. Aí sim eu tenho o formato, beleza, né? Então aqui ele sabe, ó, onde ele tem o barra D, ele vai substituindo. É a mesma coisa, ó. Eu poderia fazer a mesma coisa assim, ó. Ctrl D, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Vou criar aqui um texto aqui, ó. Meu nome é, ó, aí eu vou fazer assim, ó, barra S. E eu nasci no dia, barra S também, no dia. Aí eu coloco aqui D. Posso colocar D ou eu posso colocar D ou eu posso colocar do mês. Cadê? No mês percento D e do ano percento D. Certo? Tá faltando aqui só o nome, né? Posso criar aqui uma variável nome, uma pessoa gritando aqui no fundo, pessoal. Não se preocupa com isso não. Meu nome é Manuel Jailton. Vou fazer assim, ó, pessoal. Vou copiar isso aqui para baixo aqui, ó, para não atrapalhar aqui, ó. Vou colocar isso aqui lá para baixo aqui, ó. Deixar aqui, tá? Para ficar melhorzinho a gente ver. Ó, o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para ficar na mesma linha, ó. Então, eu posso fazer assim também, ó. Meu nome é, ó, eu criei aqui uma variável nome, certo? Só que eu preciso colocar aqui, ó. Então, eu preciso colocar aqui a variável nome. Nesse caso, ele está entendendo o seguinte, onde tem esses percento alguma coisa, ele está entendendo que isso aqui tem alguma formatação, uma variável que vai ser formatada de acordo com o dado que ele passou. Quando eu atualizo, aí eu tenho o valor real, ó. Meu nome é Manuel Jailton, eu nasci no dia 1º do mês de 4 do ano de 1977. Claro que não foi isso, né? Mas para ficar certinho, eu coloco 19. Ó, aí no caso aqui, eu poderia fazer, ó, eu posso colocar S aqui? Posso também, ó, vai dar certo, ó. Porque na verdade eu estou pegando, ó, um valor e deu certo, sem problema nenhum. Certo? Mas aí no caso, como eu quero formatar em padrão de 2 dígitos, eu posso colocar aqui, ó, 2D. Aí fica melhor. Aqui 2D, aqui 02D. E aí agora ficou assim, certo? Então para você ver que o que acontece? Onde ele encontra isso aqui, ele vai tentar formatar na mesma proporção. Se eu tirasse aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu tirasse aqui, vamos ver o que aconteceria. Erro, né? Erro porque ele está dizendo que está precisando de um argumento e o argumento não tem. Dá um Ctrl Z. Agora só um teste meu mesmo. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Só para testar. Eu acho. Deixa eu ver se vai funcionar com. Ah, funciona também. Ok? Então na próxima aula a gente finaliza esse assunto aqui de printf na próxima aula. Até mais.